Boa tarde! Esta é a terceira aula do curso de Física. Hoje faremos uma revisão do movimento uniforme e resolveremos alguns problemas clássicos. O cálculo da velocidade de dois movimentos quando os tempos são iguais, quando os espaços são iguais, o problema da supermosca, do tiro ao alvo, do trem e alguns gráficos. Nas aulas anteriores, desenvolvemos a função horária do movimento uniforme. A velocidade média é calculada pela divisão do espaço pelo tempo. Quando o movimento é composto por dois ou mais movimentos diferentes, a velocidade média é calculada considerando a distância total e o tempo total usado para percorrê-lo. Isto é, a velocidade média é a velocidade que um outro móvel deveria ter para percorrer todo o trajeto no mesmo tempo total, mantendo a velocidade constante. Um carro viaja durante 3 horas com a velocidade de 30 km por hora. Percorre, portanto, 90 km. Em seguida, aumenta a velocidade para 70 km por hora por outras 3 horas, percorrendo 210 km. Percorreu, portanto, um total de 300 km em 6 horas. Portanto, sua velocidade média é de 300 dividido por 6, que é igual a 50 km por hora. Neste caso, a velocidade média é a média das velocidades, porque os tempos são iguais. Um carro se move entre as cidades A e B, que são separadas pela distância D, uma distância qualquer. Na ida, a velocidade é de 30 km por hora, portanto, o tempo do percurso é de D dividido por 30. Na volta, a velocidade é de 70 km por hora, portanto, o tempo de volta é D dividido por 70. A velocidade média é a distância percorrida, 2D, dividido pela soma dos tempos, ida e volta. Resolvendo as equações, temos que a velocidade média é de 42 km por hora, diferente da média de 30 e 70, que seria 50. E a distância D pode ser qualquer. Se ela for, por exemplo, 210 km, os tempos serão 7 horas na ida e 3 horas na volta. Dois móveis estão separados por 300 km. A Yellow Ball viaja a 60 km por hora. A Blue viaja a 40, mas no sentido contrário. A distância se reduz de 100 km a cada hora. Em 3 horas, elas colidirão. Agora vemos uma supermosca voando a 200 km por hora para lá e para cá, entre os dois móveis. Ela está em perigo. Em 3 horas, até o momento da colisão, ela terá voado 600 km. Ufa! Ela escapou. Em seguida, a bolinha amarela, que se desloca a 60 km por hora, persegue a bolinha azul, que se desloca a 40 km por hora. A separação inicial é de 100 km. A separação se reduz de 20 km a cada hora. Note como a distância entre as duas bolinhas vai se reduzindo de 20 km em 20 km, 60, 40 e por aí vai. Portanto, as duas bolinhas estarão juntas em 5 horas, que é 100 dividido por 20. Uma excelente atiradora dispara seu revólver e acerta um sino distante centenas de metros. O impacto do projétil no sino provoca um som. Este som do impacto do projétil no sino chega à atiradora 3,2 segundos depois do momento do disparo. São dois movimentos supostos aqui como uniformes, o do projétil e o do som. Se a distância entre a atiradora e o sino é de S metros, o tempo que o projétil leva para atingir o alvo é de S dividido por 300, pois 300 é a velocidade do projétil. E o tempo que o som leva para se propagar do sino até a atiradora é de S dividido por 340, pois a velocidade do som é de 340 metros por segundo, dado fornecido no exercício, viu? Sendo a soma desses tempos igual a 3,2 segundos, temos uma equação com apenas uma incógnita. Resolvendo essa equação, obtemos que a distância S é de 510 metros. Calculamos o tempo da trajetória do projétil dividindo a distância de 510 metros pela velocidade do projétil, e o tempo de propagação do som é 510 metros dividido por 340, a velocidade do som. Um trem de 200 metros de comprimento move-se a 10 metros por segundo. Vai atravessar uma ponte de 300 metros. Os primeiros 30 segundos o trem gasta para chegar ao final da ponte. Sendo 200 metros o comprimento do trem, ele precisará de mais 20 segundos para atravessar completamente a ponte. Esse é um exemplo de um exercício envolvendo um corpo extenso, e não simplesmente um ponto material. Conceitos que a gente já viu. Vamos construir um gráfico de velocidade versus tempo para um movimento uniforme, onde a velocidade é constante, claro, e igual a 30 km por hora. O movimento dura 3 horas. Podemos observar que a área do retângulo mostrado é igual ao espaço percorrido, 3 vezes 30 igual a 90. Se a velocidade muda para 70 e prossegue por mais 3 horas, o móvel vai percorrer 210 km. A viagem total será de 300 km e a duração de 6 horas. Portanto, a média é 50 km por hora.
Imaginemos agora um carro viajando com velocidade de 30 km por hora durante 7 horas. Percorre assim 210 km. Em seguida, continua com a velocidade de 70 km por hora durante 3 horas, percorrendo outros 210 km. A distância percorrida foi de 420 km num tempo de 10 horas. A média foi de 42 km por hora.